Hoje nós estamos com o padre Vinícius de Oliveira, da Diocese de Santo Amaro, autor desse livro da novena de Padre Pio, né? E nós vamos falar hoje sobre a evangelização, coisa que o senhor sempre faz, né, padre, pelas redes sociais, cativa muitos jovens. Então, vamos começar com essa pergunta: o que motivou a evangelização pelas redes sociais? Priscila, Deus abençoe e guarde. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Primeira coisa, evangelização pelas redes sociais. A gente vê que foi um caminho que foi se abrindo, né, nas redes sociais, e aí a gente acompanha aí o Frei Gilson, o Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti e outros padres aí que estão aí graças a Deus evangelizando. A gente tem que acompanhar. A gente vê que o mundo, ele se aproveita, né, disso para fazer o mal. Então por que nós, como padres, nós como filhos de Deus, também não usamos as redes sociais para fazer o bem? Então a igreja, sabiamente movida pelo Espírito Santo, faz o quê? Se aproveita de todos os meios, né? Não para fazer o mal, mas para fazer totalmente o contrário, para levar Jesus Cristo, para levar a palavra de Deus, para levar as devoções à Virgem Maria, aos santos da nossa igreja, tá? Isso é muito importante hoje. Se o mundo se aproveita, né? Nosso Senhor, ele mesmo diz, né? Porque nós temos que ser sábios como as raposas e inteligentes como as pombas, né? E simples como as pombas. Então a gente vê que é uma necessidade, né? Uma necessidade muito importante da nossa igreja também evangelizar, né? Ser influencer do bem, né? Exato. Eu não sou influencer, mas a gente que é padre não tem que ter esse nome não, misericórdia, tá amarrado. Mas a gente eu sou padre, Padre Marcelo é padre, Frei Gilson é padre, é frei, né? E todos os padres aí que evangelizam, porque senão isso vira o que pra gente, né? Isso vira um rótulo. E o nosso rótulo, ele tem que ser o de Cristo, né? Tem que ser o de sacerdote, né? A gente nunca pode se esquecer as primícias que Deus pede para nós, que é o quê? Evangelizar, confessar, celebrar a Santa Missa e atender as pessoas. Porque senão a gente acaba virando artista. E isso é um grande perigo para nós hoje, né? E o senhor toma algum cuidado, assim, para não ser rotulado, para não ser taxado como guru espiritual? Esse é um cuidado que a gente tem que ter da maneira que nós tratamos as pessoas, como nós tratamos as pessoas no nosso jeito de falar. Porque senão corre esse risco de ser chamado de psicólogo, de ser chamado a palavra que está em alta hoje é o que? É coach, né? Que também não tem nada a ver com a gente, nós não somos isso, não somos psicólogos, não somos coach, apesar de ter padres que atendem, né? Fazem a psicologia, tudo, mas nós não somos isso. Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa maneira de nos expressar, na nossa maneira de nos vestir, mostrando para o mundo aquilo que nós somos, né? É aquilo que vem de dentro para fora, né? Se não vem de dentro, como que eu vou demonstrar aquilo que eu sou, né? Então é algo que brota realmente do nosso coração. E quais os cuidados que o senhor tem, assim, para focar no Jesus Cristo, na salvação, para influenciar bem principalmente os jovens? A primeira coisa, a gente falava aqui de dentro para fora. Primeira coisa, eu como padre, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, né? Então, ter uma vida de intimidade com o nosso Senhor, adoração todo dia, eu tenho que fazer todo dia adoração, rezar meu breviário, celebrar minha Santa Missa. Eu tenho que ter primeiro essa rotina. Esse é o maior cuidado que a gente tem que ter com a nossa alma. Por quê? Porque senão a gente permite que o mundo vá adentrando em nós. E aí eu vou me tornando uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa comum, eu sou um padre. Eu sou um ser humano, é verdade, mas eu sou um padre. E eu tenho que me portar como padre. Aonde eu for, eu tenho que levar Jesus. Se as pessoas olharem para o padre e não reconhecerem a figura de Nosso Senhor, vão reconhecer aonde? Né? Então, o cuidado maior que nós como padres temos que ter é com a nossa vida interior, é com a nossa vida espiritual. Partindo disso, todas as outras coisas, pela ação do Espírito Santo, elas vão se abrindo, vão acontecendo. Né? Então é muito tranquilo. E como resgatar a força dessa Igreja Católica junto aos jovens, para que eles não achem que é uma coisa ultrapassada? O que o senhor convive muito com eles? Assim, eu acho que esse é um grande combate que a gente tem que ter também, né? Exatamente. E assim, a gente tem que ter esse cuidado de demonstrar a nossa liturgia como ela é. Ela é bela, não precisa enfeitar, colocar, não. A nossa liturgia ela é bela por si só, porque ela foi deixada por Nosso Senhor. Então, quando a gente apresenta a beleza da liturgia, a beleza da vida de oração, a beleza do ser cristão, do ser católico, a juventude ela é muito pautada pelo quê? Pelo exemplo.
Então, poxa vida, eu tenho jovens lá na Desatadora, né? Se eles olham o padre, vê o padre que reza, um padre que confessa, um padre que celebra a missa, um padre que está preocupado, está perguntando, tá tudo bem? Isso aqui é evangelização, isso é cuidado. E isso vai demovendo o coração das pessoas. Porque o que as pessoas precisam é do quê? De padre. É de um padre, é de um pai espiritual. Né? Não é de, que nem a gente falava, do coach, não é de um psicólogo. Não, as pessoas precisam de um padre. Tudo bem que também pode ser que precise de um psicólogo, mas não vai ser no padre que vai achar. Aqui você vai achar Jesus. Tá? Então, a juventude precisa do quê? De exemplo. Não adianta nada eu ficar falando, pregando, e na minha vida eu não demonstro. Então eu preciso demonstrar com a minha vida que dá para eu ser católico, dá para eu ser jovem e dá para eu ser feliz sendo cristão católico. Isso é muito importante. Pregar com o nosso exemplo. As palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Arrasta. Exato. E o senhor, na sua paróquia, na Desatadora dos Nós, o senhor cria oportunidades de estar próximo do padre, como aquele jantar com o padre, né? Sempre. Tudo que nós vamos fazer na paróquia, a gente tenta incluir a juventude, né? O pessoal do Crisma, as filhas de Maria, os acólitos, né? As crianças. Né? Um dia que vocês tiverem oportunidade, vai lá na paróquia, vocês vão ver. Termina a missa, vê um monte de criança em volta do padre, assim, né? E a criança pequenininha. Por quê? Porque a gente tem que permitir que as crianças estejam próximas da gente, tomando cuidado, né? Porque a gente sabe a maldade que hoje é permeada no nosso mundo, né? Então, é muito importante. E aí tem ações que nós podemos fazer, como esse jantar. E aí tem lá o Santo Rosário, que eu vejo que a molecada também reza junto, né? Então, são ações que a gente faz que não precisa inovar em nada. É fazer aquilo que a igreja pede, a molecada vai ver o padre e vai acompanhar também. O senhor também faz academia, o senhor cuida também, né, do corpo, da mente, tudo. Como que o senhor concilia mexer com as redes e fazer os vídeos que o senhor faz de oração? É muito importante. Aí eu aprendi do meu padrinho, né, o padre Marcelo Rossi. Até uns 2 anos atrás aí, eu não estava fazendo academia, estava meio... E aí ele começou a falar, porque a gente tem uma amizade, né? Ele é meu padrinho de oração, de ordenação. Então, ele começou a falar, a dizer sobre isso. Depois daquele empurrão, não sei se vocês lembram lá na Canção Nova, ele fala sobre isso. Ele fala que aquilo foi o despertar dele, né? Ele estava deixando o corpo dele entregue, né? Então ele viu que era necessário. E isso foi um despertar para todos nós padres também, para todos nós. A gente cuida da alma, tudo, mas e o nosso corpo? Será que eu estou pronto, né? Será que eu estou pronto para dar minha vida realmente como templo, isso aqui como templo do Espírito Santo, né? Então, é muito importante. Como que a gente encontra tempo? Aqui a gente fala uma coisa que às vezes não é muito bem entendida, não é muito bem compreendida e que é necessário, que é o quê? A disciplina. A disciplina é muito importante. Rotina de horário, que horas eu vou acordar, que horas eu vou tomar café, que horas eu vou rezar, que horas eu vou para academia, que horas eu vou para paróquia, que horas eu vou atender confissão. É muito importante. Não sei se você já é mãe, Pri? Já. Você já é mãe. A mãe, se não tiver uma rotina, como é que ela faz com os filhos? Né? Um pai, como é que ele faz com os filhos? Não é diferente a vida do padre. Passamos aí o mês de setembro da prevenção ao suicídio, né? E veio também, a gente entrevistou uma pessoa falando sobre o suicídio entre os padres, né? Essa rotina que o senhor está falando de cuidar de todos os âmbitos, né? Do espiritual, do corpo e também do mental é muito importante, inclusive para os padres. Cuidar, movimentar nossa cabeça. Você tem uma agenda com compromisso, você não vai ter tempo para perder. Você não vai ter tempo para ficar pensando besteira, né? Então você ocupar o seu dia com aquilo que é saudável, com aquilo que é agradável aos olhos de Deus, é muito importante para nós. É muito importante. E assim, precisar procurar um tratamento psicológico, fazer uma terapia, é muito importante também, né? Aqueles que precisam, que necessitam, vão atrás, né? A nossa humanidade ela é muito frágil e precisa ser trabalhada em todos os aspectos, não somente o espiritual, mas também o mental, né? Muito importante, de verdade. Por isso que Deus deixou a psicologia, a psiquiatria, por isso que Deus deixou. Isso. Né? A ciência e a religião também, né? Exato, importante. Foi Deus que deixou. Aliado, né? Exato. E padre, é assim, aqui o Santuário São Judas é conhecido como casa de devoção, né? Porque não só São Judas, mas na igreja antiga nossa tem várias imagens de santos, inclusive de Padre Pio, do Carlo Acutis. Como que o senhor acha que as devoções ajudam a pessoa a ter mais espiritualidade, a encontrar Jesus? Bom, eu acredito que aí vai do exemplo de vida de cada pessoa, né? Cada um se identifica com um santo.
por causa da vida que talvez que ela leve, que nem a gente tem aí o Carlo Acutis, o Beato Carlo Acutis, que vai ser agora santificado, canonizado, né? Acho que ano que vem, se eu não me engano. Isso. Então a gente vê que ele é o santo do quê? Dos jovens, né? Ele, jovem, que mexia nas redes sociais, que evangelizava. Patrono da internet. Exato, né? então a juventude está muito agora Carlo Acutis, né? E graças a Deus, São João Paulo II, São Padre Pio. Então, como eu vou dar um exemplo meu, como que eu conheci Padre Pio? Sempre foi no momento de sofrimento. E não tem como tirar o sofrimento da vida desse homem, né? Ele que foi aí 50, 60 anos sofreu sua vida inteira, né? Por amor a Jesus Cristo. Então eu consegui entender que quando eu coloco um propósito no sofrimento, a gente encontra o caminho que a gente tem que seguir, a gente encontra a força, a gente sabe os passos que a gente deve dar em direção a Cristo, né? Então se o sentido do meu sofrimento for Cristo, eu vou conseguir passar, porque eu não estou sozinho. Então a gente vê que essas devoções, elas nos ajudam a quê? A entender. Talvez o sofrimento, talvez o motivo das angústias, das perseguições que a gente passa. Aqui, graças a Deus, não tem sofrimento, né? Aqui, né? Não tem, não, Pri? Graças a Deus, não tem, né, Pri? Aqui é só na graça de Deus, né, Pri? Então, a gente vê que cada santo que é apresentado e que a gente pega esse amor, esse carinho, os amigos do céu, eles nos ajudam, né? E o que levou o senhor a escrever a novena ao Santo de Peltritina? Então, essa novena, ela já tem acho que uns 7 anos que eu já tinha feito. Uns 7 anos. A gente fez de uma maneira rústica lá na paróquia, né? Quando eu cheguei, a Dani, como ela é artista gráfica, tudo, então ela montou para mim um livro. A gente fez muito simples, as primeiras edições ali, tudo. E começou a vender ele na paróquia mesmo. E começou a vender. Vendemos mais de 1000. Aí a gente começou a divulgar até que a Maristela apareceu, né? Por que aconteceu essa devoção, né, a São Padre Pio? Antes de todo mundo conhecer Padre Pio, isso foi em 2009, ninguém sabia quem era Padre Pio. Ninguém sabia o que era essa devoção à Nossa Senhora, né? Ninguém sabia. Então, eu já tinha. Por quê? Exatamente pelo sentido do sofrimento. Eu tava para entrar no seminário, só que aí o padre que era o reitor na época, o padre Gilberto, padre Giba, Deus abençoe, hoje ele é meu amigo. Ele me segurou, ele falou, você não vai entrar no seminário agora. Aí eu fiquei, claro... Quantos anos você tinha? Eu tinha 26, 27 anos, era jovem. Né? Então aí eu fiquei muito bravo com a igreja, fiquei muito bravo com ele, não vou mais querer saber disso. Mas aí eu comecei a ler os escritos de Padre Pio e falei, não, por quê? Eu vou desistir no primeiro degrau que se levanta. E aí eu comecei a ler a vida dele. O sofrimento que ele passou, né? Tudo, a igreja perseguindo ele, a própria igreja perseguindo. E eu falei, não, eu vou continuar. E aí eu continuei, fazendo ali o vocacional, tudo de novo, propedêutico. E graças a Deus, né? Graças a Deus. E cada tribulação que passava no seminário também, era sempre a quem eu recorri. Muito interessante que no livro o senhor recomenda uma oração que o próprio Padre Pio fazia, que era a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Todo dia ele rezava. Né? E é uma devoção que eu acredito que todo mundo deveria ter. Assim como rezar o Santo Terço ou o Santo Rosário, quem puder rezar o Rosário todo dia, a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Porque a gente vê que é uma oração que brota da vontade do próprio Jesus. Que está na Bíblia, né? Várias frases dessa oração são então, bíblicas. Muito né? importante, muito importante. Aqui volta naquilo que a gente estava falando, rotina. Né? Eu vou colocar durante o meu dia o meu terço, o meu rosário, a minha coroinha, a minha devoção à Nossa Senhora, eu como consagrado a Nossa Senhora, né? Então é muito importante isso. E sobre Nossa Senhora, então, a tua paróquia é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Como que é essa devoção? Como que surgiu? Então, essa devoção foi uma visão, foi uma devoção particular, né? Não foi nada, nossa, uma aparição de Nossa Senhora, não foi. Foi uma visão que um padre teve, exatamente da Imaculada Conceição, com uma corda na mão, os anjos trazendo os nós para ela e ela desatando os nós, né? Então é daí que brota essa devoção à Nossa Senhora. Mas é a Imaculada Conceição, né? Se você perceber na imagem dela, tem um anel aqui. Ela é a Imaculada certinha, né? É a Imaculada certinha, só que com a cordinha na mão desatando os nós da nossa vida ali, né? Então é uma devoção muito forte, muito bonita, que também cresceu agora de uns 5, 6 anos para cá, cresceu bastante, né? Porque o pessoal tem procurado muito e que também ajuda também a se aproximar de Deus. Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus, então quem quer se aproximar de Cristo
deve obrigatoriamente se aproximar de Maria também. E todo padre não é consagrado a Nossa Senhora? Por que o senhor falou, o senhor tem Então, o símbolo da tua consagração? Essa cadeia é aquela devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, Sim. né, que você lê, chama Tratado da Verdadeira Devoção. Então você lê, tem os exercícios espirituais que você ali realiza 33 dias, e depois você escolhe uma data mariana, e aí você escolhe um pingente, um anel. Um símbolo, né? O padre é ignorante, né? Já colocou logo uma cadeia. Não, que é pra mostrar aqui, ó. Sou da Imaculada, tá? Então. Que bonito. Aí você escolhe um título seu e você se consagra no dia que você escolher, tá? E aí, todo ano você tem que renovar, todo ano você tem que ler o tratado de novo. Então é uma devoção bonita mesmo. E tem me acompanhado aí já. Eu vou fazer 9 de padre agora. Já tem Tem mais de 20 anos já que me acompanha essa devoção. Ninguém conhecia também o que era. Chegou no Brasil, um padre italiano trouxe. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Peguei pra fazer, gostei. E aí começou. E agora todo mundo sabe o que é a consagração. O senhor falou do início do teu sacerdócio, mas como foi assim teu chamado? Como que foi? Como que aconteceu? É sempre tão interessante, né? Então, a minha vida é uma vida perdida, né? Eu sempre... Como assim? Não, maluco, padre doido, né? Eu gosto de falar isso pra juventude, né? Porque, assim, o caminho que cada um traça é de uma maneira diferente, né? Eu tive muito tempo envolvido com droga, muito tempo mesmo. Isso aqui não me dói de falar não, porque é uma coisa que já tá no passado. Eu tive muito tempo envolvido com droga, né? E eu via sempre minha mãe rezando. Minha mãe, filho, vamos pra missa. Eu não queria mais saber de missa, né? Era só mulherada, balada, bebida, né? Então, uma vida perdida, uma vida vazia. E eu vendo sempre ali, minha mãe ajoelhadinha rezando, né? Eu lembro que eu ia pra balada assim de sexta-feira, eu saía, ela tava ajoelhadinha rezando. Eu voltava de madrugada, como é que tava? A veinha tava do mesmo jeito, até arrepia de falar. Do mesmo jeito que eu saía, tava lá a veinha rezando, do mesmo jeitinho. Aí eu chegava, aí ela ia descansar, né? Então, não tem como a gente explicar, não tem como a gente explicar. Eu tava namorando, né? Já tava pensando em fazer o noivado, tudo. Só que você vê que tem coisas que não completam a nossa vida. Você como esposa, você como mulher, como mãe, se encontrou na sua vocação, porque Deus assim te deu. E eu tava me sentindo vazio. Depois que eu saí de todo esse buraco de droga, de bebida, de mulher, eu comecei a me sentir vazio. Eu tava no mundo, mas eu não tava mais. Começava a ir num lugar, no outro, eu já vi que aquilo ali não era mais o meu lugar. Né? Eu acho que até pelo exemplo dos meus pais mesmo, né? Muito por isso. Né? E aí Nossa Senhora começou a dar sinais, né? E a gente começa a ficar mais atento a tudo isso, né? Então aí foi quando eu falei, eu vou procurar. Aí fui nos franciscanos, fui nos salvistas, fui nos carmelitas, fui... E aí na própria diocese ali de Santo Amaro, eu, graças a Deus, encontrei ali o meu lugar, né? Graças a Deus. Mas é muito discernimento, é muitos anos de discernimento, que não é fácil. E qual que é o teu maior sonho? Meu maior sonho é ver o nosso Brasil rezando mais, o nosso Brasil mais voltado para Deus. A gente vê com tantas ideologias, com tantas coisas que são apresentadas, que estão pervertendo as almas das pessoas, de batizados inclusive, que já não vivem mais o seu batismo, né? A gente vê que tem pessoas se perdendo. O meu maior sonho hoje seria as pessoas voltarem realmente para Jesus, né? Entenderem que o verdadeiro sentido da nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. É a Santa Missa, né? É a gente estar realmente com Deus. Esse seria o meu maior sonho hoje. A juventude, que nem você falou, que a gente vê que muitos se perdem, né? As nossas igrejas parecem que estão esvaziando, mas elas não estão, né? As pessoas estão voltando para Deus devagar, né? Então que... acho que o exemplo dos pais ajuda muito, né, padre? O senhor falou dos teus pais, mas ver a tua mãe rezando ali... Muito, ficava envergonhado, falava, nossa senhora, né, como é que pode? Eu achava ridículo no começo, né, eu falava, porque eu não tava nem aí mais com nada, que coisa ridícula, ficar aí rezando, mas eu entendi, né, você como mãe, você não daria a vida pelo seu filho? Lógico. Minha mãe, ela tá com 70 anos, meu pai 80, né? Então, eles me tratam hoje como se eu tivesse 14, 13 anos ainda, né? Eu tô com 42, então a gente vê que a gente não cresce pra eles. O cuidado continua o mesmo. Ela fala, se eu precisar dar um tabefe em você, você pode ter 50, eu vou te dar, não tem problema, eu vou aceitar tranquilo. Então a gente vê que é muito importante. Aquilo que o pai e a mãe cultiva dentro de casa vai refletir o resto da vida, na vida do seu filho. Tá? Então, pai, mãe,
sejam exemplos em vossas casas, tá? Sejam exemplos. Padre, o senhor tem alguma mensagem aos devotos de São Judas, às pessoas que acompanham pelo nosso YouTube? Tem, claro. Continuem essa devoção a São Judas, né? É muito importante. Às vezes nós somos criticados pelos nossos irmãos separados por essa... que eles falam que a gente adora as imagens, né? Tudo, ó, tenha certeza que não, né? Então, não é adoração, aqui é veneração, né? Venerem. A gente tem que ter exemplos, nós temos que ter exemplos que nos aproximam de Jesus. Às vezes, com a nossa própria vida é difícil, né? Então, né, vão até São Judas, ele que é muito próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim como o Padre Pio, assim como São João Paulo II, se aproximem, porque através dele, como de Nossa Senhora e todos os santos, né, nós com certeza chegaremos mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Não tenham medo de venerar esse poderoso homem de Deus, tá? Que a vida de São Judas aí e o exemplo dele seja para cada um de nós um exemplo de caminho rumo até nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa foi a vida dos santos, né? Foi caminho para Jesus. Eles olharam a vida de Cristo e fizeram o seguimento de nosso Senhor. Então a gente não tem que ter medo de seguir o exemplo deles também. Coragem, né? Exato, Coragem, exato, Jesus. exato. Quantas vezes não tem na Bíblia, né? Não tenham medo, né? Muito, mais de 300 vezes, 365 né? cada Exato. dia do ano. Uma por dia do ano. Deus falando pra gente, filha, vai, coragem, toma vergonha na cara, tenha coragem, né? Então, a gente vê que Deus tá sempre chacoalhando a gente, né? E o senhor podia dar uma bênção, fazer uma oração com a gente? Claro, vamos então pedir para Nossa Senhora, pela intercessão da Virgem Maria, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso Miguel Arcanjo, eu peço nesse momento, Pai, sobre todas as pessoas que assistem, todos aqueles que acompanham esse vídeo, todos aqueles que têm essa necessidade, Pai. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, mas eu peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitar essa pessoa nesse momento. Seja num hospital, seja no seu trabalho, seja dentro de um ônibus. Eu peço, Senhor. E eu peço também a libertação, Pai, de todos os males. Eu já peço, exorcizai, Senhor, todo o mal. Toda corrente seja quebrado nesse momento, Senhor. Que a bem-aventurada Virgem Maria possa vir e colocar Satanás debaixo de seus pés. Mãezinha do céu, intercede pelos vossos filhos que pedem e que clamam por ti. Miguel Arcanjo, vem nesse lugar, vem sobre essa pessoa que agora está. E como consagrado a São Miguel Arcanjo, eu também peço, glorioso Arcanjo de Deus, coloca a tua espada sobre as costas de cada pessoa que assiste esse vídeo. E todo o dardo inflamado de Satanás caia por terra, pela autoridade e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom, foi uma grande oração, alegria. uma bênção muito grande. Muito obrigado, Padre Vinícius de Oliveira, né? E que o Senhor seja sempre abençoado na tua missão, na tua vocação, né? Vamos rezar muito pelas vocações, que a gente precisa de homens de Deus, assim, que esse mundo é sedento de Deus. Precisamos. Né? E mulheres, né? Mulheres de Deus, né? Pessoas de Deus. Como o Padre falou, o maior desejo da nossa alma é que as pessoas voltem para Jesus, tá? Então, eu não sei que caminho você tem seguido. Volta para Jesus, que Ele está te esperando. Muito obrigada, Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também e o teu ministério. Amém. Então vamos ficar por aqui, né? Agradecendo também a todos que nos acompanham pelo YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Até a próxima.